Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar em um único número, mas um número que diz muito sobre o Brasil, a nota do país no mais recente Índice de Percepção da Corrupção. O nosso foco é entender como, na prática, essa pontuação impacta a decisão de quem traz capital estrangeiro para cá. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos olhar para esse dado central, o risco que vem da percepção. Depois, vamos colocar o Brasil em perspectiva, comparando com outros países. Aí, a gente investiga por que dessa estagnação, mede o impacto real disso no risco país e, por fim, discute como o investidor precisa recalibrar sua análise. Muito bem. Vamos começar pelo começo, pelo dado que é o epicentro de toda essa discussão. Guarda bem esse número, 35. Essa é a nota do Brasil. Em uma escala que vai de 0 a 100, onde 100 seria um país percebido como totalmente íntegro, 35 é um baita sinal de alerta. Isso aponta para desafios muito sérios na confiança das instituições, que é basicamente o pilar de qualquer investimento de longo prazo. E o ponto mais crítico aqui é o seguinte: esse número não é um acidente, não é um ponto fora da curva. Ele faz parte de uma tendência de estagnação que já se arrasta há anos. E para o capital internacional, a leitura é clara. Os problemas de percepção no Brasil parecem ser estruturais e não apenas uma fase ruim. Agora, um número sozinho não conta a história toda. Para a gente entender de verdade o peso desse 35, a gente precisa de contexto. É quando a gente compara o Brasil com outros países que o risco fica de fato palpável. Olha só, esse gráfico aqui é bem revelador. O Brasil, com seus 35 pontos, não só está abaixo da média global, que é de 42, como está a uma distância enorme de vizinhos diretos como o Uruguai, com 73, e o Chile, com 66. Imagina um fundo de investimento analisando a América Latina. Essa diferença cria uma desvantagem competitiva imediata para o Brasil na hora de atrair dinheiro. E se a gente for olhar os dados brutos na tabela, a história fica ainda mais nítida. A posição 107 do Brasil no ranking global não é só um número. Para um analista, essa distância para o Uruguai e para o Chile se traduz em algo bem concreto, uma percepção maior de instabilidade e imprevisibilidade. E esses são fatores que pesam e muito na hora de decidir onde alocar capital. Ok, a gente já viu o número, já viu a comparação. A pergunta que fica é, por quê? O que explica essa nota estagnada do Brasil? Quais são as causas por trás disso? Bom, os especialistas que montam esse índice apontam para algumas razões bem sistêmicas. Entre elas, um claro enfraquecimento de órgãos de investigação, muita insegurança jurídica em acordos de leniência, que são, na prática, as delações premiadas para empresas, né? E, talvez o mais importante, uma percepção muito forte de impunidade, principalmente em casos de grande repercussão. E essa citação, ela resume perfeitamente o sentimento do mercado. Para a comunidade de negócios lá fora, a questão não é sobre casos isolados de corrupção. A percepção é a de um sistema onde a corrupção se tornou um risco normalizado, uma variável quase que constante na equação do investimento. E claro, essa percepção não fica só na conversa, no campo das ideias. Ela se transforma em consequências financeiras bem diretas. Ela influencia, por exemplo, como agências de rating, tipo Moody's e S&P, calculam o custo do dinheiro aqui no Brasil. Para a gente entender essa conexão, a gente tem que falar de risco país. Pensa nisso como um tipo de prêmio extra, um seguro que o investidor exige para colocar o dinheiro dele aqui, em vez de aplicar em um país considerado mais seguro. E adivinha, a percepção de corrupção é um ingrediente-chave no cálculo desse prêmio. O mecanismo é uma cascata, é bem lógico. A alta percepção de corrupção destrói a confiança nas instituições. Com menos confiança, agências como a Moody's ou a S&P reavaliam o risco para cima. E o resultado final? O capital fica mais caro. Fica mais caro para o governo se financiar e para as empresas brasileiras captarem dinheiro lá fora. Simples assim. Diante de tudo isso, então, como é que o investidor deveria ajustar sua análise quando olha para o Brasil? Qual é a conclusão prática de tudo que a gente viu? Bem, aqui está o resumo da ópera para quem investe. A nota do Brasil no IPC não é um detalhe, é um fator central na matriz de risco. A instabilidade que essa nota indica funciona como um custo de transação oculto, um imposto não oficial. A recomendação é clara: compare o prêmio de risco que o Brasil oferece com um dos seus vizinhos mais bem avaliados e fique de olho em qualquer mudança, para melhor ou para pior, no cenário anticorrupção do país. E tudo isso nos deixa com uma pergunta estratégica, que é a que vale milhões.
Essa estagnação do Brasil, ela deve ser vista apenas como um risco que precisa ser gerenciado? Ou, por outro lado, ela representa uma ineficiência de mercado, uma oportunidade onde os ativos brasileiros estão baratos demais justamente por causa dessa percepção negativa? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que define uma tese de investimento no país.